Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, nem a advogada da Zambelli aguentou a deputada, pediu arrego. Eu vou explicar por que ela, que também já pediu arrego ali do Daniel Silveira, então pelo jeito essa advogada não tá querendo muito aí a galera da extrema direita. Falarei também de um dirigente do PT, dirigente importante, diga-se de passagem, que disse que a aliança para apoiar a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo é burra. E o PT estuda agora uma federação com o PSOL e a Rede para, segundo foi divulgado, barrar Tabata. Como assim? Vamos tentar entender isso aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal Politizando, dê uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, nos dê essa força. Ativa aí o sininho das notificações, deixa like se assistir e gostar do vídeo. Mas se assistir e não gostar, faz parte. Manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue mais longe em mais pessoas, para que elas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, foi divulgado então que a advogada do ex-presidente Bolsonaro, Karina Cufa, deixou de representar Carla Zambelli nas ações judiciais da deputada federal na Justiça. Ela atuava nas esferas, aqui vai dizer, cívicas, criminais e eleitorais para a parlamentar Zambelli, que está enrolada em todas as frentes, vocês imaginar. Então ela pode sim complicar aqui de várias formas. Questionada pela coluna sobre o motivo que a levou a sair da defesa de Zambelli, a advogada alegou um desequilíbrio contratual por causa do aumento do número de ações judiciais envolvendo a parlamentar. Karina afirma que o contrato ficou financeiramente inviável. E olha, quando eu li isso aqui, me lembrei, claro, né, da vaquinha que a Zambelli fez recentemente. Eu até gravei um vídeo aqui falando sobre isso e ela conseguiu arrecadar lá mais de 100 mil reais. Ela explicou, porque está tomando ali várias derrotas, né, tá tendo várias derrotas na justiça, e fez um videozinho com aquela cara de pobre, coitada, pedindo ali ajuda das pessoas e não sei o que mais, enfim, então acabou conseguindo, né? Teve lá mais de 100 mil reais doados para ela, só que ela continua se metendo em novas confusões e aí haja dinheiro, né? E aqui também vai falar que desde abril, Karina Cufa e Carla Zambelli buscavam uma solução para o impasse. A advogada chegou a recomendar à deputada que contratasse outros escritórios que pudessem atender suas demandas por valores menores. Outro motivo foi o desgaste da relação pelo fato de Zambelli não seguir as orientações da advogada e optar por uma postura considerada radical. Eu fico observando os radicais de direita no Brasil. É assim, olha, tem muita gente que acaba caindo na conversa de que eles são contra o sistema. Tudo conversa fiada, né? Contra que sistema? Eles fazem críticas ao judiciário quando essas decisões do judiciário não agradam. Mas quando o judiciário vai lá e manda arquivar os processos contra o Flávio Bolsonaro, opa, aí o judiciário é parceiro nessas horas, né? Então eles ficam aqui ali radicalizando contra questões, enfim, que pouco ou quase nada afetam a vida das pessoas. Mas eu não vejo, por exemplo, a Zambelli revoltada contra o sistema financeiro que esfola o povo que trabalha, o povo que produz para beneficiar, né, tira dinheiro desse povo para beneficiar uma pequena minoria já muito privilegiada no Brasil. Não vejo a Zambelli revoltada contra os juros altos. Nem agora, quando agora o presidente é o Lula, com o presidente do Banco Central, Campos Neto, colocado por Bolsonaro, e nem antes. Não vejo a Carla Zambelli, por exemplo, revoltada quando o Mito, mas aí também não podia criticar o Mito, né? Quando o Mito vendia, né, por um preço muito abaixo do avaliado, refinarias da Petrobras. Cadê o patriotismo? É só de goela, é só de fachada, é só um verniz, né, para enganar as pessoas que às vezes de boa fé acreditam, né, em pessoas como a própria Zambelli, o Bolsonaro e vários outros, que de patriota não tem nada, é só um discurso, né? Então a gente observa e várias outras questões. Podia falar aqui de outras vendas do governo Bolsonaro, do nosso patrimônio, né, para investidores do estrangeiro, tudo em nome da defesa da pátria, da família de Deus. Insisto, tudo conversa fiada. Aqui, né, o outro aliado da extrema-direita que foi abandonado pela advogada foi o ex-deputado Daniel Silveira, que inclusive nesse momento, é bom lembrar, está na cadeia. Pessoal, é o seguinte, em São Paulo o clima não é de tanta paz entre PT e Guilherme Boulos, ou pelo menos parte do PT. Né? Vejam só aqui o que disse o deputado federal Gilmar Tato, que é lá do estado de São Paulo, sobre o PT, partido dele, apoiar o Boulos, que é do PSOL. Abre aspas para o Gilmar.
aliança com o PSOL é burra, é um jogo de perde e perde, disse ele ao jornal Estado de São Paulo, que disse mais, a gente perde bancada porque a aliança fica estreita, não ganha a eleição na capital e perde mais uma vez porque o PSOL não está votando com o nosso governo. Bom, aqui ele está reclamando que o PSOL ficou contra a votação do tal arcabouço fiscal. Olha, e eu, nesse caso, concordo com o PSOL. O PSOL fez bem, né, em ficar contra o arcabouço fiscal, que é uma medida elogiada por figuras da direita, do mercado, né, como, por exemplo, a gente está vendo recentemente o Paulo Guedes elogiando o Fernando Haddad, o João Dória elogiando o Haddad, né, vários, né, caciques de direita se dizendo surpresos com o Haddad, enfim. Então o PSOL, na minha opinião, corretamente, ficou contra, né, esse arcabouço, que recebeu até 30 votos, então, do PL, para vocês terem noção. Só lembrando que em 2020 o Boulos ficou em segundo na disputa pela Prefeitura de São Paulo, perdendo para o Bruno Covas, e o Gilmar Tato, esse aqui ficou em sexto, atrás, obviamente, do Bruno e do Boulos, de Márcio França, do Russomano e também do Mamãe Falei. O Gilmar Tato disse mais, eu acho que se essa aliança com o PSOL continuar, o presidente Lula nem vai poder fazer campanha na cidade de São Paulo, porque o MDB e o PSD vão chiar demais, né? E disse aqui, qual é a explicação para esses partidos apoiarem o Lula e ele ir lá e subir no palanque de um candidato que vota contra o governo dele? Bom, mas se o Gilmar Tato for coerente, né, olha, o PSOL tem votado muito mais alinhado ao governo do que a maioria dos deputados do MDB e do PSD. Né, o PSD e o MDB ficaram, né, amplamente favoráveis ao tal arcabouço fiscal, mas várias outras medidas de interesse do governo, o MDB tem votado rachado, mesmo tendo 3 ministérios, e o PSD também. O PSD, inclusive, tem votado, né, em várias matérias, né, com a ampla maioria contra o governo. Então, né, vamos ver qual que vai ser aqui a decisão. E só para terem noção, ele está dizendo aqui que, se for o caso, Lula nem vai em São Paulo para não magoar o MDB. MDB que na capital tem o prefeito Ricardo Nunes, que tudo indica será o candidato de Bolsonaro. Aí o Gilmar Tato acha que o Lula não pode fazer campanha para não desagradar esse partido. Olha, tenha santa paciência, o PSD não se sabe ainda, hoje faz parte do governo Tarcísio, com o vice, várias secretarias, inclusive o Kassab, presidente do PSD, digamos assim, o braço direito, homem de confiança do Tarcísio por lá. E assim, qual que é a solução do Tato? Qual que é a proposta dele? Vai se lançar de novo? Ele que, na minha opinião, tem zero carisma. Eu até concordo que o Boulos é um candidato que tende a ir muito bem no primeiro turno, mas, né, como aconteceu em 2020, terá sérias dificuldades no segundo. Tipo o Haddad, né, foi bem no primeiro lá em São Paulo, depois perdeu. O Freixo, que nem foi tão bem já no primeiro turno e perdeu no primeiro lá no Rio. São candidatos que têm uma rejeição e eles têm dificuldade de ampliar fora do campo progressista. E assim, né, tem outro nome lá, que é cogitado, que é a Tabata Amaral, que é do PSB. Eu também não vejo nela força suficiente para vencer. A realidade é que o chamado campo progressista está com dificuldade aí nas principais capitais do país. E assim, tem uma outra discussão que surgiu e deve se arrastar por um período, porque foi divulgado que o PT busca, segundo consta, não consegui entender muito bem aqui a relação das coisas, neutralizar a candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. A deputada deve ser oponente de Boulos. Até aqui, tudo bem, mas qual que é a estratégia, então, para neutralizar a Tabata, segundo foi divulgado? Uma das formas de atingir o objetivo seria uma fusão entre as federações PT, PCdoB e PV, federação que já existe, com outra federação que já existe, que é PSOL e Rede. Então, seria fundir as duas federações numa única. A proposta surgiu no diretório paulista do partido. Eu não consigo entender como é que isso prejudicaria a Tabata, já que eu acho que a Tabata nem conta com o apoio desses partidos, já que o PSOL tende a ter candidato, que é o Boulos, né, tudo indica que sim, e o PT, pelo acordo que foi feito, que eu não sei se será cumprido, né, indicaria o vice do Boulos. Então, né, a Tabata não conta com esses partidos aqui. Então, por que isso prejudicaria os planos dela? Aqui vai destacar que com a união as siglas se fortaleceriam e a candidatura de Tabata poderia perder força. Discordo, eu acho que ela nem conta com isso. Então, você não tem como perder aquilo que você não tem. Outro cenário possível seria atraí-la para ser vice de Boulos, mas aqui o PT ia chiar e chiar muito se acontecesse. Mas a estratégia ainda não está definida. Aliados da deputada dizem que ela deve seguir no PSB e que tenta construir uma aliança com o PSDB. A avaliação é que o partido tem capilaridade e pode trazer credibilidade para a candidatura.
De fato, se a Tabata consegue apoio do PSDB, que é forte em São Paulo, não estou dizendo o que eu penso do partido, mas é um partido forte em São Paulo, a candidatura dela ganharia, sim, né, mais corpo, né? E Alckmin, por exemplo, que está no PSB, pode ser fundamental para isso, já que ele é um dos fundadores do PSDB e saiu do partido por divergências com o Dória, que depois se afastou da política. A direção nacional do PT diz que ainda não está a par do plano, mas que existe um esforço de aprofundar a integração entre os partidos da esquerda. Já a direção nacional do PSOL diz que não vê necessidade da nova federação e o PSOL tem que ficar esperto, porque quando um partido muito maior, como o PT, federa com outros bem menores, a tendência é que o maior engula os menores, como aconteceu com o PCdoB e o próprio PV. Né? E aqui vai falar que um dos nomes favoritos para ser vice do Boulos é quem? Ana Estela Haddad, esposa de Fernando Haddad. Então vamos ver o que vai acontecer. De todo jeito, essa conversa de essa nova federação, vamos chamar assim, começou a surgir. Vamos ver se ela vai para frente ou se daqui a pouco eles já descartam essa possibilidade. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, ele é sempre muito importante. Quem puder, claro, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.